Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um for ver o vídeo. Eu vou fazer esse vídeo referente à aula dessa semana que eu vou postar para vocês e vou comentar um pouquinho da aula da semana passada que eu já postei, vocês deram uma olhadinha e eu sei que não é da forma como nós gostaríamos, mas a gente está passando por uma situação bem diferente aí para todos nós no âmbito mundial e eu sei que unidos a gente vai conseguir superar todas essas adversidades que a gente vem passando. Eu espero que o vídeo os ajude, dê um auxílio, deem uma olhadinha no material que eu coloquei também. Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo telefone, pelo e-mail. Podem contar comigo. A estrutura não é das melhores, a gente está se virando com o que tem, mas nesse momento em que o mundo sofre com essa pandemia aí que atinge todos nós, eu vejo que o mais importante é que nós sejamos resilientes, que nos adaptemos a essas novas condições aí. Tenho certeza que logo a gente vai estar junto, partilhando os nossos conhecimentos e que esse período que todos nós estamos passando aí possa servir de aprendizado para a nossa conscientização, né? Não só a nossa, como do mundo todo. Então vamos lá. Na semana passada nós falávamos um pouquinho sobre o conflito das leis no âmbito processual. E aí é muito interessante a leitura da Lei de Introdução ao Código Civil, que fala lá no seu artigo 2º, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, e aí por que é importante nós fazermos essa leitura no âmbito processual? Porque nós já falamos em sala de aula, nós tínhamos uma lei, que era o Código de Processo Civil, lá de 1973, e houve a alteração do código para esse código que nós temos hoje, o código de 2015, o qual nós chamamos de novo Código de Processo Civil. Só que muitos processos já estavam em andamento naquele momento. Então, o que acontece? Quando a gente fala de conflito das leis no tempo, é justamente isso. E nesse período, tanto que a gente teve uma vacatio legis, que é o período entre a promulgação da lei e até a sua entrada em vigor, de praticamente não, foi de um ano. O próprio Código de Processo, no ato das disposições transitórias, determinava que a gente teria essa vacácio de um ano. Então ele foi promulgado em março de 2015 e entrou em vigor em março de 2016, justamente para esse período de adaptação dessas novas normas. E isso é muito relevante para o nosso sistema jurídico, justamente por quê? Porque o que acontece? Os processos já estavam em andamento. E aí como é que ficava? Porque a lei processual entra em vigor imediatamente. E aí a gente pode perceber que ela entra em vigor, mas ela não altera o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A gente já falou nas nossas aulas sobre a coisa julgada e a gente comentou também algumas questões relacionadas ao direito adquirido, que é diferente do conceito de expectativa de direito. Então, só para reforçar aí para vocês. O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio da pessoa, mesmo que ela não venha a exercer esse direito naquele momento. Mas ele já se incorporou às condições daquela pessoa.
A expectativa do direito é algo que você vislumbra, mas que ainda não se incorporou ao seu patrimônio. E o ato jurídico perfeito é aquele que naquele momento atendeu todos os rigores legais. Então, os processos que já estavam em andamento, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, tudo o que seria feito daquele momento para frente adotaria a sistemática do novo código. O que já havia passado, seja em razão do ato jurídico perfeito, do direito adquirido ou da coisa julgada, não seriam alterados por essa nova sistemática processual, que é a sistemática que nós estamos vislumbrando hoje. Então, esse apanhado geral é só um resumo do que nós vimos na aula passada. E agora vamos falar um pouquinho da aula dessa semana, quando nós vamos tratar dos princípios. E aí, os princípios, eles são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer ciência, em especial a ciência jurídica, porque os princípios são os vetores, são as sinalizações que nós temos dentro de cada ramo do direito, dentro de cada ciência. E no processo é muito importante porque nós temos uma série de princípios que são dispostos na própria Constituição, e é desses que nós vamos falar na aula de hoje e vamos concluir na aula da semana que vem, que são princípios trazidos pela própria Constituição justamente em razão da nova sistemática que nós temos, porque nós vivemos um Estado democrático de direito, promulgado pela Constituição lá de 1988. E a Constituição fez questão de trazer uma série de garantias processuais justamente para ir em consonância com essa nova ordem que nós temos, a ordem do Estado Democrático de Direito, justamente para garantir o acesso à justiça. E aí o próprio artigo 5º ele traz a possibilidade do livre acesso à justiça, e é o primeiro princípio que a gente vai ver, disposto lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então é esse princípio que nos permite a cada um de nós o livre acesso à justiça. E aí a gente até já falou disso dentro de sala. Todos nós podemos nos socorrer ao processo como solução dos nossos conflitos. Agora, a decisão de mérito naquele processo vai depender do conjunto probatório das provas que forem produzidas. Mas eu, enquanto cidadão, tenho livre acesso à justiça. Se eu vou conseguir demonstrar o meu direito, aí vai tudo depender de uma série de situações dentro do processo. Mas eu tenho livre acesso à justiça. Outro princípio interessante é a da tempestividade da tutela jurisdicional. E esse princípio, ele veio nos reforçar a ideia da possibilidade de termos dentro do processo a solução em tempo oportuno, que a solução nos seja dada num tempo razoável. E isso foi trazido, inclusive, pela emenda constitucional número 45. Eu estou acompanhando os slides aqui no tablet, então estou dando uma olhadinha aqui para ir passando para vocês. E aí foi a emenda constitucional número 45 que trouxe essa questão da duração razoável do processo, justamente porque a gente sempre vê falar aí que o processo ele é muito moroso. Então, esse princípio ele vem reforçar a ideia de que o processo ele não pode se perpetuar no tempo. Daí a necessidade de termos a prestação jurisdicional com a tutela, que seria a decisão, a entrega, a gente já falou disso em sala, a entrega do bem pretendido num processo, mesmo que esse bem não tenha valor econômico, mas que ele seja entregue às partes, e aquela parte que tenha razão, dentro de um tempo razoável. E aí vale a leitura do artigo 6º
do Código de Processo, que fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E aí alguns doutrinadores falam que sentença de mérito que venha a ser tardia, ela não é justa. Então, por isso que a gente tem esse princípio da duração razoável do processo. Outro princípio é o princípio da imparcialidade do juiz e a impessoalidade. E aí a gente já comentou disso em sala também, de forma indireta. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser o mais imparcial possível. Por isso que ele vai ver o direito que está sendo posto sobre os seus cuidados, para que ele, na condição de condutor do processo, o juiz ele conduz o processo. E aí, para que ele dê uma sentença de mérito naquele processo, ele não vai avaliar as partes, ele vai avaliar o direito que lhe é posto. Por isso que a gente comenta muito que a figura da Têmis, que é a deusa que representa a justiça, ela tem os olhos tapados, justamente porque a justiça não vai ver as partes que estão litigando, mas sim o direito que lhe é posto e como as partes vão comprovar o direito que lhe assiste. Mais um dos princípios que nós temos lá nos slides é o princípio do juiz natural, que é a garantia do juiz natural consistente em exigir que os atos de exercício da função estatal no dizer o direito na jurisdição sejam realizados por juízes instituídos pela própria Constituição e competentes segundo a lei. Isso aí veio para impedir a criação de tribunais de exceção. Então hoje nós não temos no Brasil tribunais de exceção, coisa que existia na época da ditadura militar. Então o juiz, quem exerce a função jurisdicional, são somente aqueles juízes investidos no cargo, capacitados para dizer o direito e não existe nenhuma decisão emanada do Poder Judiciário que venha de alguém que não tenha a capacidade de magistrado. Por isso que hoje nós temos a necessidade de ingresso na magistratura mediante concurso público. Do contrário, nós não temos a possibilidade de decisão judicial sem que ela seja emanada de um juiz natural, de um juiz competente. A grosso modo, esse princípio ele visa impedir a criação de tribunais de exceção. Toda decisão emanada do Poder Judiciário só pode ser proferida por um juiz investido no cargo que tenha competência para tal. Com isso, a gente termina os primeiros princípios dessa semana. Deem uma olhadinha nos slides, façam um exercício que eu vou postar lá para vocês. Eu fiz um breve resumo da aula da semana passada também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Entrem em contato comigo. Aproveitem esse período aí para reflexão de vocês, estudem, curtam seus familiares, se cuidem, isso é o mais importante. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Espero que logo nós possamos nos encontrar aí. Fiquem com Deus, bons estudos para todos e contem sempre comigo. Um abraço, pessoal. Valeu!